essa aula, começando esse instituto, começando, Senhor meu Deus e meu Pai, esse dia, Senhor, que o Senhor nos preparou. Obrigado por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Senhor, que tudo aquilo que tiver nos nossos ouvidos ou na nossa mente, que vier a impedir, Senhor, dos teus filhos entender, compreender, Senhor meu Deus, meu Pai, a palavra tua, Senhor, nós repreendemos agora, pois sabemos que há muito levante quando nós falamos de Bíblia, quando nós falamos de leitura, nós falamos de estudo, nós sabemos que existe algumas coisas que tentam atrapalhar, mas nós repreendemos agora todo mal, que nós podemos estar aqui em comunhão para saber e conhecer mais de Deus, é o que eu te peço, em nome santo de Jesus. Amém. Pessoal, vamos lá, quando vocês tiverem alguma dúvida, tem um botãozinho aí embaixo da tela da onde vocês estão me vendo, que é uma mãozinha acenando. Clica na mãozinha, solta o microfone que a gente vai conversando, tá? É importante ali que você não fique, não saia do link, né? Não saia da aula com as dúvidas que você ainda tem. A ideia é que você consiga esclarecer tudo aqui, certo? Nesse primeiro dia, a gente já estou finalizando já a apostila de vocês. Para próximas aulas vocês já terão a apostila para acompanhar. Então é muito interessante que hoje vocês tenham um papel e uma caneta para vocês ir anotando alguns termos de que nós vamos falando, né? Daquilo que nós vamos tratar. Então nós temos o nosso curso de teologia que está iniciando hoje. Eu quero passar para vocês que a ideia nossa é tratar e trabalhar tudo aquilo que Jesus fez dentro de toda a cronologia bíblica, porque nós vamos achar Jesus desde o livro de Gênesis até o final do livro de Apocalipse. Então é interessante, o que nós vamos ver é sobre Jesus, né? Até algo que hoje eu passei de divulgação, nós não vamos tratar liturgia de igreja, nós não vamos tratar dogma de igreja, regra de igreja, de nenhuma denominação, para que a gente consiga aqui se atentar apenas àquilo que está na Bíblia e aquilo que Jesus operou nos governos, na política e tudo aquilo que se acometeu sobre Jesus dentro disso. O nosso primeiro módulo, nós vamos falar sobre cristocentrismo, né? O que é cristocentrismo? É Cristo no centro de todas as coisas. Você vai notar que em tudo que nós vemos, ouvimos, e em todas as liturgias e em todo o que o mundo roda, nós conseguimos ver a cultura de Cristo e a cultura de anticristo dentro dele. Existem apenas duas culturas que nós podemos denominar no nosso curso, do nosso mundo, que é a cultura de Cristo e a cultura do anticristo. Então, em tudo que nós podemos perceber da nossa política e todas as coisas, quando eu falo política, eu falo de governo, desgoverno e tudo isso que veio passando em toda a nossa história, nós vamos ver a cultura do Cristo e a cultura do anticristo, porque só existem duas culturas no mundo. Para iniciar a aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho ali sobre o que é teologia. Então, eu gostaria que você anotasse aí. A palavra teologia, ela vem do grego theos, que é Deus, e logia, que é estudo da ciência de. Então, teologia significa estudo da ciência de Deus. Teologia, ela se aprofunda no que é de ciência de Deus. Ela se aprofunda no que é de físico de Deus. Né? Em todo estudo que nós vamos ver nesse um ano que se inicia hoje, nós vamos falar sobre tudo o que é de ciência de Deus e o que é feito para a ciência de Deus. Então, teologia, ela é um estudo de Deus. Né? Nós vamos ver que algumas religiões, eles adotam também a teologia,
como referência, catolicismo, você só pode chegar a ser padre ou subir para cardeais com teologia concluída. A própria religião evangélica, né? Nós adotamos a teologia como prática fundamental para um pastor, mestre, um discipulador. Nós vamos também ver e adotar como prática de teologia algumas religiões que não são monoteístas, mas que buscam entender porque todos os chamados deuses eles precisam se conectar a um Deus que eles não conhecem. Então, você vai ver algumas religiões, como Umbanda, Candomblé, essas religiões de origem africana, religiões também que existem de origem asiática, que buscam ali um ensino divino, como o budismo, e outras religiões asiáticas, como o hinduísmo. Você vai ver que elas tentam encontrar no monoteísmo, que você apenas ter um Deus como base da sua religião. Toda religião, você repara que ela tenta dizer ou contraverter que ela busca um único Deus. Então, que todos nós buscamos um único Deus. Todas as religiões elas tentam adotar essa política, né, de ter apenas um Deus, porém elas são politeístas, né? Elas criam deuses para chegar a esse caminho de Deus. Uma coisa que é quebrada quando Jesus diz que ele é o único caminho que pode levar o homem a Deus é por intermédio de Jesus. Não existe outro caminho. Então a teologia, ela afunila esse conhecimento. Até porque uma das coisas que nós deveríamos dar muita ênfase no cristianismo era o conhecimento. Até mesmo porque Oséias, capítulo de número 4, verso de número 6, se quiser anotar, é bom, diz que o povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias, capítulo de número 4, verso de número 6. O povo foi destruído por falta de conhecimento. Né? Isso é sério, né? Quando nós entendemos isso, que o conhecimento deveria ser a prática adotada por qualquer cristão, porque só há como agradar um Deus quando você o conhece, e se você interpretar dos significados da palavra adoração, ela é agradar, né? Então, quando nós entendemos que é necessário para agradar Deus conhecê-lo, nós entendemos que o conhecimento é uma base fundamental para para o nosso cristianismo. Lucas, pode abrir o microfone. Qual a dúvida? A dúvida foi o que o pastor falou mesmo em Oséias? O povo foi destruído. Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ah, tá. Obrigado, pastor. Amém. Então, assim, seria a base de tudo que nós temos como cristianismo é o conhecimento. Porque conhecer é fundamental para qualquer coisa. Às vezes nós queremos ter uma vida em Cristo sem conhecer a Cristo. E não tem como não conhecer a Cristo se você não parar para estudar sobre ele. Nós temos estudo para tudo que nós fazemos hoje no mundo,
nós temos um estudo, nós temos escola, nós temos cursos, e muitas das vezes, para quando nós falamos de cristianismo, nós adotamos a postura do autodidata, né? Do conhecimento por conta própria. E isso não que o Espírito Santo não ensine, e ele ensina, não é nesse sentido da coisa, mas o Espírito Santo dá a oportunidade de nós pararmos em cursos, em seminários que vão nos ajudar a conhecer. Talvez a gente precise atentar um pouco mais. Então, quando nós falamos de teologia, nós falamos de um estudo da ciência. O que Deus pode fazer, como ele fez, por onde ele fez, para que ele fez. A teologia, ela é para ser indagada, né? Nós precisamos entender que nós não mudamos o que está escrito. Isso é um ponto central, mas nós podemos usufruir melhor da palavra, nós podemos ir mais fundo do ensinamento, que vai nos dar um termo mais cientes de Deus. Os nossos cultos ficam melhor, a nossa vida em Cristo melhora, porque a gente começa a entender como Deus fala, por que ele fala, que hora que ele fala, e até por onde ele fala. Porque às vezes a gente tem um misticismo em torno disso. Outro misticismo também que se criou ao longo do tempo é que a teologia desviava pessoas. Isso é a maior mentira, né, que o cristianismo já inventou, porque se você tem conhecimento, você já não mastiga mais qualquer coisa, você já não come de qualquer pregação, você já não aceita qualquer bobagem, vamos dizer assim. Então, por um tempo, a igreja cristã, ela levou o estudo da Bíblia parecendo de forma pejorativa, aonde você tem vertentes que são considerados seitas a partir desse ponto, de achar que a palavra é apenas revelada, existem doutrinação cristã, que hoje já, com o estudo bíblico, nós já podemos dizer e afirmar que são seitas, porque tomam o lugar de Cristo para a salvação. Então, toda igreja ou toda religião, vamos dizer, que tomar o lugar de Cristo para a salvação, é uma seita, né? É fruto de uma heresia, fruto de uma mentira. Então, qualquer igreja que tomar o lugar de Jesus para uma obra, colocando artefatos e estátuas, imagens, ou qualquer outro tipo de coisa, ou até mesmo o nome da denominação, como se só se salva se está nessa placa de igreja, ou só se salva se estiver nessa igreja, a verdade só é pregada aqui e ponto, a gente considera como seita, porque ela toma o lugar de Cristo para salvar. Então a pessoa ela não precisa apenas de Cristo para ser salva, ela precisa estar dentro daquela igreja, estar dentro daquela denominação, e isso é considerado sim uma seita. Não só seitas que nem a gente espera que elas são, como seitas satânicas, luciferianas, não, mas existem muitas vertentes cristãs que usam, sim, a sua liturgia, a sua denominação como ponto de salvação. E ponto de salvação, de acordo com a Bíblia, só pode ser Jesus. É só por intermédio de Jesus que nós podemos ser salvos. Nós não temos nem as nossas obras vão salvar-nos. O que vai nos salvar é Jesus. É acreditar nele, é obedecer a ele, é estar junto com ele. Então nós temos esse ponto ali de dúvida, muitas das vezes, quando nós falamos de estudo bíblico, quando nós falamos de teologia. Nós temos esse misticismo.
Então vamos lá. Então a gente já entendeu que a fé cristã ela é monoteísta. Então ela tem apenas um Deus. Existem outras crenças que são politeístas, que têm mais deuses envolvidos nos seus cultos. O catolicismo, por si só, ele é uma prática monoteísta, porque acredita-se que Deus é apenas um, porém ramifica alguns braços de santos e algumas coisas. Mas sabemos e entendemos muito bem que, primeiro, né, a Bíblia ela orienta, ela determina que não se pode adoração a outros deuses e não se pode adoração a estátuas, né? A Igreja Católica ela houve a implementação dos santos em meados ali de 1300, 1200, 1300, que foi quando houve a junção da igreja primitiva, a igreja cristã, com o Estado. Quando eles se ajuntaram e tiveram ali, como o cristianismo era muito forte na Europa, e alguns países foram governados por cristãos, né? Exemplo da Suíça, que foi governada por João Calvino, o Estado europeu ali, a antiga Roma, deu um espaço para a igreja, né, como ali contribuição. E então a igreja ela se tornou um estado, ela se tornou um país como é considerado até hoje. A Igreja Católica ela tem um país chamado Vaticano, que é totalmente governado pela igreja. Então, o governo do Vaticano, seja ele a sua moeda de uso, como vai funcionar as leis do país, ela é governada até hoje pelo Papa. A Suíça foi governada por João Calvino por muito tempo, também, porque a igreja era muito forte na Europa. Só que, por se tratar de um Estado, a igreja começou a perceber que os gastos eram meio incontroláveis. E a igreja começou a empobrecer demais quando ela começou a ter território. Então, de uma certa forma, que somente o intuito era arrecadar dinheiro, a Igreja Católica começou a venda de indulgência, que era a confissão dos pecados a padres, que eram pagos. Após a venda de indulgências, começou a venda de novenas, que eram receitadas pelos padres no meio ali da sentença de indulgência. E começou a venda de santinhos, né? Eram estátuas pequenas de bolso, para que as pessoas entendessem que elas eram guardadas, vamos dizer, mas o intuito era a venda, o comércio, para que a igreja não ficasse à mercê apenas, vamos dizer assim, de uma renda que era oferta. Então, a Igreja Católica começou a intitular santos, foi aí que houve a reforma protestante em 1500, com Martim Lutero, que ele começou a não entender por que a igreja estava arrancando as Bíblias das mãos das pessoas. Porque a ideia de fazer com que você não tenha conhecimento é uma ideia de ditadura para que você não tenha poder de fala ou contradiz alguma coisa que está sendo imposta. Então, a ideia, quando um governo ele tenta te tirar o conhecimento, ele está fazendo com que fique mais fácil ele governar. Quando uma igreja tem medo
de um estudo bíblico, de colocar um curso, colocar seminários, é porque ela tem medo de perder o governo sobre a igreja, de perder o controle sobre a igreja. Então, por muito tempo, a igreja no Brasil ela foi desestimulada à leitura da Bíblia com o medo. Primeiro medo era que os pastores antigamente eles tinham menos recursos do que os pastores de hoje para estudo. Então, tirar dúvidas era algo muito mais complicado do que era hoje. Muita coisa era se dada, muita dúvida da Bíblia era se colocada com resolução de oração. Então, assim, vai orar que você vai resolver. Deus vai te ensinar ou Deus vai te mostrar a respeito desse texto. E eram temidos as pessoas terem muito conhecimento, a ponto de passar o conhecimento de um pastor, que essas pessoas tomariam lugares e acabariam ali com os pastores locais. Então, a igreja, por si só, ela também tentou restringir o conhecimento. A ideia de conhecer e prosseguir em conhecer, como a Bíblia diz, ela foi se findando. E algo que nós precisamos nos atentar é que o conhecimento ele nunca acaba. Você não vai sair daqui deste curso com todo o conhecimento que você pode adquirir da Bíblia. A Bíblia ela precisa ser constantemente estudada, constantemente lida, constantemente procurada, até mesmo que o salmista Davi dá um segredo no Salmo, onde ele diz que luz para o caminho dele é a palavra de Deus. Uma lamparina, na época de Davi, ela não iluminava uma rua inteira. Ela só iluminava o próximo passo de quem estava caminhando. O que Davi estava dizendo com isso? A palavra de Deus era quem iria guiar para o próximo passo. E não somente pegar a palavra de Deus como um guia de destino e acabou, ela não precisa mais ser examinada. Muito pelo contrário, a palavra de Deus ela se renova toda manhã. O curso que nós estamos iniciando hoje, e essa turma que inicia hoje, você pode ter certeza que a próxima turma que vai iniciar, existem coisas novas, e não só pela adaptação do curso, mas eu digo por causa de ouvir a voz de Deus e ter interpretações diferentes de algumas situações. Então, o que eu quero te trazer com isso é que a teologia ela vai te aprofundar. O que nós vamos fazer é aprofundar você em conhecer a Cristo, literalmente. Não somente conhecer o Deus que salva, cura e liberta. Amém, ele faz tudo isso, e isso já é grande demais. Mas isso pode se adquirir mais conhecimento e você entender que isso pode ser muito maior do que o que você imagina hoje. Então, assim, Jesus tem tanto conhecimento para nos passar que é pouco tempo, se você for ver. Apenas na segunda-feira nós temos ali uma aula de tanta coisa que tem para falar de Jesus, para falar sobre o estudo bíblico. Então, para você entender, para a gente fechar esse assunto, religiões como, coloca aí, escreve aí no seu caderno. Monoteísmo é ter apenas um Deus. Nós temos algumas religiões monoteístas. Então, se você quiser anotar aí as religiões que são monoteístas, segue elas. Cristianismo, catolicismo,
metodistas, presbiterianos e adventistas. São culturas monoteístas, religiões que têm apenas um Deus. Então, assim, nós acreditamos num Deus trino, que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós acreditamos que eles têm personalidades e ações diferentes, são pessoas, mas existe e tem apenas um Deus. Pode falar, Lucas. Como que é o nome da cristianismo? Cristianismo, catolicismo, metodistas, presbiterianos e adventistas. Como que é o nome da última? Adventistas. Tá, obrigado, pastor. Amém, benção. Maiara, pode falar. Maiara? Eu não tô ouvindo. Verifica seu microfone, por favor. Pastor, eu vou falar pelo do Felipe, porque o meu Ótimo. arrumar o microfone agora. Quando você fala de cristianismo, eu achei que a metodista, a adventista, se incluía no cristianismo. Seria só placas de igreja, né? Denominações. Não, elas não seguem o cristianismo. É engraçado até pensar nisso, mas elas seguem a cultura monoteísta de ter apenas um Deus, mas Cristo não tem a relevância que para o cristão tem. Então, você tem ali mais força e objetividade em Deus do que em Cristo. Tem vertentes metodistas que vão acreditar até que Cristo está ali no mesmo patamar de Elias, de Moisés, por isso que fogem do cristianismo. Quando nós estamos falando de cristianismo, nós englobamos as igrejas evangélicas, né, como um todo. A gente tem ali placas grandes, né? A Assembleia de Deus, você tem as comunidades que estão ganhando uma boa expressão, mas você pode também reparar uma outra coisa. Nesse tema, nós não estamos colocando a CCB em nenhum deles. Nós não estamos colocando a Congregação Cristã do Brasil. Por que eu não coloco a Congregação Cristã do Brasil, tá? Porque já é mais do que comprovado que a Congregação Cristã do Brasil, para a teologia, ela é considerada seita, porque ela toma o lugar de Cristo para a salvação. Como que ela faz isso? É apenas os irmãos da congregação que vão para o céu. É apenas os irmãos da congregação que podem ter comunhão. É apenas os irmãos da congregação que andam e estão com a verdade. Além de que eles desestimulam
totalmente a leitura da Bíblia, porque para eles a Bíblia não pode ser estudada, a Bíblia precisa ser revelada. E é impossível Deus fazer lembrar, como ele fala que o Espírito Santo vai fazer lembrar, algo que você não viu, né? Então, assim, por mais que hoje nós temos alguns irmãos que estão na CCB, não estou dizendo que ninguém que está na CCB é salvo, até mesmo que se eu falar isso, nós viramos uma seita. Mas tem alguns irmãos que já abriram a cabeça, já entenderam isso, mas a cultura da igreja, o ensinamento da igreja é esse. Te ajudei, Mayara? Amém. Felipe Nunes. Eu? Fala, Felipe, tudo bem? Tudo bom. Eu só não tô com a câmera aberta porque eu tô na rua andando. Relaxa. Então, uma pergunta. As outras religiões, você já englobou as religiões cristãs? Ou também daria para considerar, por exemplo, o budismo, o muçulmano, Nossa, o nome da outra religião aqui. Mas essas outras religiões, assim? Oi? Vamos lá. Quando você, por exemplo, as religiões monoteístas, que eu englobei aqui, são as religiões que têm como Cristo ali o centro, né? A gente tem outras religiões monoteístas, porém elas não têm Deus, o Deus, né, o nosso Deus, como centro. Elas criaram foco. Exemplo, o budismo para Buda, o Islã para... Esqueci, me fugiu o nome de Maomé. E ali eles proliferam um Deus apenas. São monoteístas, mas não tem como Deus o centro da religião, né? Vamos dizer isso. Nós vamos até dar uma passada em todas essas religiões. A cultura islâmica é uma cultura muito interessante de ser estudada. Nós temos também muito ensinamento de disciplina que a gente consegue adotar e abordar da cultura budista, mas isso nós vamos passar um pouco mais lá para frente, que a gente vai abordar sobre seita e heresia, que a gente vai tirar ali da onde essas religiões surgiram, principalmente as de origem africana, que é a origem, né, das religiões brasileiras, né? Então a gente tem mais origem de religiões africanas do que outras partes. Consegui esclarecer, Fê? Ficou alguma dúvida? Não, beleza. Era só para entender mesmo. Fechou. Obrigado. Tamo junto. Então é isso, pessoal. Isso é sobre conhecimento, um pouco ali, do que nós vamos falar e o que nós estamos, e a importância de estudar a palavra de Deus, para que você não seja também levado por qualquer tipo de doutrina, né? Qualquer tipo de doutrinação. O próprio Jesus vai dizer que nós precisamos tomar cuidado com os falsos profetas. Apenas no capítulo de número 24 de Mateus, ele cita isso 4 vezes. Né? E ele cita inúmeros acontecimentos com fundamentos até trágicos da nossa história, mas ele dá ênfase principalmente aos ensinamentos falsos, aos profetas falsos, né? Aqueles que trazem para a igreja uma doutrinação errada. Exemplo de doutrinação errada, o próprio Hitler. O Hitler, na Alemanha, ele começou a pegar força pelos protestantes, né? Ele começou a sua ideologia de uma raça pura, a qual não seria mais os judeus, devido a eles não terem dado
ouvidos a Cristo, ele começou nas igrejas que nós chamamos hoje de evangélicas. Uma boa oratória, mas um falso ensinador. Então, você vê o estrago que isso fez no mundo como um todo. E tem consequências até hoje ali para a Alemanha. Você vê algumas consequências ali na sua economia, você vê como é frágil ainda por causa da Segunda Guerra Mundial, e como Hitler destruiu pessoas, vidas, com uma ideia errada pregada inicialmente dentro das igrejas protestantes, porque ele pegou a massa do povo e começou a colocar uma ideologia a qual eles conseguiam crescer, precisavam crescer, e não diferente hoje acontece muitas das vezes em algumas doutrinações, a qual ali você vai ter apenas o ego humano massageado e esquecendo da verdade. Eu não estou dizendo que se deve ou não pregar cajado, mas se deve sim pregar a verdade, indiferente de quem ela possa machucar, mas é a verdade que salva, é a verdade que liberta, e por isso que é importante sim o estudo bíblico, apoio isso, porque com uma igreja que tem uma consciência bíblica, nós conseguimos avançar muito mais fácil. Certo, pessoal? Então vamos lá. Teologia, ficou claro para todo mundo o que é, o que nós vamos ver nesse curso. É óbvio que tem algumas coisas aí que a gente vai deixar aí de gostinho para você continuar nele, mas vai ser algo edificante para a sua vida. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão que a gente já conversa. Amém. Então vamos lá. Talvez a gente comece a falar agora algumas coisas que dê um nó um pouco aí na sua cabeça, mas levanta a mão, tire suas dúvidas, porque nós vamos falar primeiramente, não tem como você descobrir quem é. Não tem como você descobrir quem é uma pessoa se você não sabe sua origem, qual é o nome dela. Para um judeu, a origem é extremamente importante. Para um judeu, o nome a qual é colocado numa criança determina o que ela vai ser, quem ela é e da onde que ela vem. Como que Jesus era conhecido em Jerusalém? Jesus, o Nazareno. Por que ele? De Nazaré. Assim é conhecido os judeus. Exemplo do cego Bartimeu. Bartimeu não é o nome do cego. Bartimeu é como ele era conhecido, porque Bar significa filho e Timeu era o nome do pai. Então, filho de Timeu. Bartimeu. A Bíblia não cita o nome dele, e Bartimeu não é o nome. Então, quando nós entramos no nome de Jesus, nós vamos ver aí algumas coisas bem interessantes, eu tenho certeza, para você. Então, vamos lá. Jesus, ele tem uma origem de nome hebraica, que significa Salvador. Porém, nós precisamos entender uma coisa. Não existe o nome Jesus, como nós conhecemos, a pronúncia escrita, e para um hebreu. O nome Jesus, na escrita hebraica, ele é composto de 4 consoantes, né? Que vem a origem do nome Yahvé. Então, você vai ver a origem Jesus, ele é feito por, na origem hebraica, ele é feito por JHVH. Esse tetagrama,
ele é impronunciável, é impossível pronunciar, porque o som dessas 4 consoantes juntas sai em tom de sussurro, de respiro. Então, se nós formos pegar o nome de Jesus no hebraico, é como se eu soprasse, né? Como esse é o nome de Jesus no hebraico, que vem do nome Yahvé. Que o nome Yahvé você vai ver muito na Bíblia, no Antigo Testamento, principalmente se você pegar uma leitura traduzida por King James. Todas as vezes que você vai ver o nome Senhor, que estiver sendo falado de Deus, vai ter após o Senhor o nome Yahvé, porque King James era um judeu cristão. Era um judeu que acreditava em Cristo. Então, toda a Bíblia King James, quando você vê o nome Senhor, você vai ver o nome Yahvé após, por causa da sua origem. E é bem interessante. Então, assim, quando você pega o nome hebraico de Jesus, ele é só um sussurro. Ele é composto, se você quiser anotar, o nome Jesus em hebraico é JHVH. Pastor, como que fala isso? É exatamente isso. Parece loucura, mas é isso. É um sopro. Esse é o nome de Jesus, na origem hebraica. Como nós conhecemos mundialmente esse nome, Jesus foi traduzido para inúmeros idiomas, né? Então, o nome de Jesus ele é o nome mais conhecido do mundo até hoje, tá? Não se vence o nome de Jesus. A Bíblia, por muito tempo, ela foi o livro mais lido de todo mundo e o mais vendido. Porém, alguns anos para cá, nós tivemos ali a perca e tendo livros mais vendidos como Harry Potter, como livros que se tem também uma magia por detrás do acontecido. Então, o nome de Jesus ele tem um significado básico, direto no hebreu, para Salvador. Então, toda vez que alguém no Velho Testamento iria falar sobre Jesus, ele pronunciava esse tetagrama que dava um sentido de Salvador, de salvação. Então, Jesus ele é citado no Velho Testamento como o Salvador. A base toda do Velho Testamento é trazer um Salvador. E, pelo nome de Jesus, fica bem claro isso. Para um islâmico, no islamismo, o nome de Jesus é conhecido como Isa ibn Maryam. I-S-A-I-B-N-M-A-R-Y-A-M. Jesus, filho de Maria. Porque para o islâmico, Jesus não é o Salvador. Jesus é um profeta. Tá? Então, todas as vezes que um islã ele vai pronunciar o nome de Jesus, ele não traz Jesus como o Salvador. Ele traz Jesus com a profecia da salvação, e não como o Salvador. O nome de Jesus, ele tem inúmeros... ele consegue ser designado por inúmeros textos e palavras
que a própria Bíblia nos dá. Mas como os romanos naquela época, eles falavam Jesus entre eles, usando Cristo, Senhor, Filho de Deus, Mestre, Profeta, Messias, o Cordeiro de Deus e o Rei dos Judeus. Era assim que Jesus era chamado na época que ele esteve presente em Israel. Na época que ele esteve presente pelo domínio do Império Romano, na época, a palavra do tetragrama foi direcionada para Jesus. Então, eles chamavam Jesus, os discípulos, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, ou todo mundo que ia se direcionar para ele, chamava ele de Jesus Cristo, Senhor, Filho de Deus, Mestre, Profeta, Messias, o Cordeiro de Deus e o Rei dos Judeus. Era assim que Jesus era tratado. A origem do nome de Jesus ela é hebraica e vem do tetragrama JHVH. Certo? O tetragrama que ele significa eternidade de Deus. Quando você pega o HVH no dicionário hebreu, ele significa eternidade de Deus. Então se nota que quando Deus foi passar as instruções para Moisés escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, aonde tem o nome de Jesus descrito, ele coloca as letras HVH, ele coloca um J na frente para dizer que a eternidade de Deus é para o futuro. Então ele estava dizendo por si só, com o nome em hebraico, que Jesus viria. Não estava aqui, ele viria. Mas fica claro que Deus, quando ele já começa a proferir sobre Jesus, no capítulo de número 3 do livro de Gênesis, que vai dizer que um homem iria pisar na cabeça da serpente para terminar, né, a redenção do velho Adão, você vai ver que o nome de Jesus ele já é instituído. Então, algo muito interessante para a gente entender é que Jesus ele não foi criado a partir do nascimento dele como homem. Jesus é Jesus desde a eternidade. E também era Jesus quando encarnou, diferente de outras religiões que acreditam na reencarnação. Jesus não reencarnou. Jesus encarnou. Jesus se transformou carne. Então, ele não veio de um corpo para outro. Ele se fez um corpo para se transformar em carne. Então, quando nós falamos da encarnação de Cristo, nós estamos falando de Jesus, Espírito, que torna matéria. Então, é algo interessante e cuidadoso de citar, porque muitos acreditam em reencarnação e usam a ideia de reencarnação para Cristo também, como já era de pensamento judaico na época. Porque os judeus, primeiramente, acharam que Jesus era a reencarnação de Elias, que Elias tinha voltado em outro corpo. Mas não, Jesus é a encarnação dele mesmo. Então ele é Jesus da eternidade. Por isso que Moisés, quando vai falar sobre ele, usa 3 letras, HVH, e quando começa a falar
sobre a vinda dele, Moisés começa a usar JHVH, porque o J dá sentido à frase HVH para o futuro. HVH significa a eternidade de Deus. JHVH, a eternidade de Deus virá, estará, se tornará. Então, a gente tem a transposição da frase para o futuro, para a determinação de quem é Jesus. Por isso que o nome de Jesus é citado em uma das profecias mais conhecidas, dizendo que ele teria um nome que estaria sobre todo o nome. Porque o nome de Jesus tem significado da sua vinda e da sua volta. O nome de Jesus, ele estaria sobre qualquer governo e qualquer determinação. O nome para o judeu, que nem eu disse, ele determina o que a criança vai ser. Então ele coloca já um nome colocado como um jugo. Quando Jesus recebe o nome dele, o nome de Jesus não era um jugo, mas era uma colocação acima de todo e qualquer nome. Aquilo era a própria representação de Deus. Por isso que quando você olhar o texto de Isaías e ver Isaías dizendo que ele terá um nome sobre todo nome, você imagina que no hebraico o texto foi escrito JHVH, a eternidade de Deus virá. Então, é interessante a transposição do texto, principalmente para o hebraico e para o grego, porque a gente consegue descobrir o que está mais, dissecar o texto. Né? A gente vai aprender um pouco disso quando chegar em hermenêutica, mas dissecar o texto, saber a sua origem. Então, quando Isaías fala, olha, o nome dele está sobre todo nome, e Isaías continua, o nome dele é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías está dizendo sobre Jesus. Então, quando ele fala, o nome dele a palavra nome dele é trocado, o dele, para JHVH no hebraico. Então ele está dizendo o nome da eternidade de Deus que virá é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então ele estava Isaías é o profeta mais messiânico que temos na Bíblia. Profeta messiânico significa aquele que mais falou sobre Jesus. Isaías é o profeta que mais profere sobre ele. E Isaías é o profeta que mais fala sobre o nome de Jesus. É engraçado ver isso, porque termos que eram colocados para Deus começou a ser colocado para Cristo, né? Exemplo dele, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Falava-se muito a palavra Mashiach com Jeová, ou Yahvé HaMashiach, que estava dizendo sobre o Cristo que viria. Mas quando Jesus veio, João Batista o chama de Yeshua HaMashiach. Jesus Cristo é o Messias. João Batista é o primeiro a reconhecer verbalmente, pelo nome, que Jesus é o Messias. Então, isso também é legal de se saber, porque vai dar parâmetro para vocês, a base de tudo aquilo que vocês já viram do livro de Isaías.
Porque Isaías diz que Isaías não só prediz sobre o Messias, profetiza sobre o Messias, como Isaías também profetiza sobre João Batista. O primeiro a dizer que era apenas uma voz que clamava no deserto era o profeta Isaías, fazendo menção àquilo que João Batista seria para o ministério de Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa, para o ministério de Jesus, Deus preparou tudo antes. É importante entender que Deus preparou a mulher, Deus preparou o homem para receber Jesus. Tão certo disso, Deus não quebrou nenhuma linhagem cronológica para que Jesus fosse um sacerdote. E também preparou um homem para batizá-lo, porque a ideia do batismo ela não vem pós-Jesus. A ideia do batismo ela vem muito tempo antes, desde que o homem conseguiu fazer uma tenda mais estável para a arca da aliança habitar, era colocado um tanque na frente do tabernáculo para o homem se banhar, e aquilo tinha o significado dele estar sendo purificado dos seus pecados. Então, os seus pecados estavam sendo sepultados naquele momento que ele vinha se banhar, e ele não podia cometer os mesmos pecados. Se ele cometesse os mesmos pecados, a tribo de Israel o afastava. Se ele cometesse pecados novos, ele precisava se banhar novamente. Quando Jesus veio, ele disse que já não precisava mais o homem se banhar várias vezes. Para perdão dos pecados, era apenas se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali haveria o perdão de pecados. Daqui para frente, ele se coloca como advogado. Olha, até o batismo, o que você cometeu de pecado, o batismo resolve. Daqui para frente, você não precisa de mais batismo, você precisa do advogado. Então, Jesus se coloca como advogado para advogar, defender as nossas causas, que são os nossos pecados e os nossos problemas diante de Deus. Então, João Batista o chama de Yeshua Mashiach, Jesus Cristo, o Messias, que a diferença entre a eternidade de Deus, do Yahvé, é agora que eles não colocavam, quando Jesus aparece, eles não colocam mais o J na frente. Então fica só o HVH. Quando Jesus está no Sinédrio e o sumo sacerdote começa a indagá-lo, quando ele começa a fazer a leitura de Isaías, e ele começa a ler o texto de Isaías em primeira pessoa. Ele não coloca o J na frente. Ele começa a ler o texto de Isaías no presente e não no futuro. Aí o sumo sacerdote indaga Jesus, perguntando quem ele pensa que é, para fazer aquilo. Ele não apenas fala, como o nosso português deixa claro, que ele fala que ele é o Messias. Mas no original hebraico, ele assopra no rosto do sumo sacerdote, fazendo menção do JHVH, que não tem pronúncia. Então, quando o sumo sacerdote pergunta quem ele pensa que ele apenas... E o sumo sacerdote entende
aquilo e começa a querer apedrejá-lo, matar ele, e no meio de todo mundo, e Jesus se esquiva no meio da multidão que estava o ouvindo falar e vai embora da cidade junto com os discípulos. O nome de Jesus é aquilo que nós temos de mais importante, porque sobre ele nós temos poder. O nosso poder de operação de milagres, aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer, que é a libertação de prisionados, de espíritos imundos, de cura, de milagre físico, tudo que nós fazemos é sobre o nome de Jesus, porque ele é o nome que está acima de tudo. Nós não temos um outro meio para fazer nenhum tipo de milagre ou nenhuma operação que não for pelo nome de Jesus, né? É importante lembrarmos disso, porque o nome de Jesus é o nome que nós podemos confiar, como a Bíblia diz. Ele é mais do que um nome bonito. Ele é mais do que o maravilhoso Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ele é mais do que isso. É o Yeshua Mashiach, é o nosso Messias. É aquele que veio para nos redimir, para nos dar a oportunidade de estarmos aqui hoje falando dele. Né? Toda a nossa oportunidade de existência apareceu junto com Cristo. Se Cristo não tivesse vindo, nós não teríamos o direito à salvação, até mesmo que ninguém se converte ao judaísmo. Existe uma vertente agora que está dizendo que se pode converter ao judaísmo, porém, saiu até uma matéria esses dias que o rabino de Israel, o sumo sacerdote do templo, ele não oficializa, ele não garante isso. Ele não aceita e diz que isso não está nas escrituras, porque ninguém se converte ao judaísmo. Cristo nos deu a oportunidade de chegarmos ao direito da salvação, que era somente dos judeus, pelo nome dele, por ele, pelo sacrifício dele. Então, o nome de Jesus, ele nos dá direito a termos a salvação. O grego começou a chamar Jesus de Isus, I-H-S-U-S, que também para eles faz menção a Salvador, porque Salvador no grego é I-H-S, né? Então vem do Salvatore, o grego Isus, né? Esse é o completo, o parâmetro de Jesus. A Igreja Católica adotou o nome de Isus devido aos judeus e fazer menção ao Cristo, que eles também entendiam e acreditavam os romanos. Quando nós olhamos para o vocabulário grego, e é interessante isso, a primeira letra do alfabeto grego, que a gente conhece como alfa e ômega, né, as letras do alfabeto grego, mas as vogais que compõem palavras, a primeira é I e a última é E. Para eles, diferente aqui do nosso português, eles colocam também Ioxei como Jesus Cristo Messias, devido eles entenderem que Deus é o primeiro e o último do alfabeto, então o Filho é a primeira e última letra do que nós chamamos hoje de vogal, né? Para eles vogal não é só a E, I, O, U.
Então eles colocam o I e o E para falar que Jesus é o primeiro e o último, como Pai, Alfa e Ômega, né? Tudo que nós vemos sobre o nome de Jesus, na literatura em si, nas escritas, na origem das escritas, do latim, do grego e do hebraico, Jesus tem um papel bem desenhado, bem formado e bem direcionado como o Salvador, como aquele que vai estar no momento que nós precisarmos para a salvação. Exemplo daquilo que Deus fala para Moisés. Quando Moisés fala, tá, e quando eu for, o que eu digo para eles? Deus fala, eu serei o que serei. Eu serei o que você precisar. Jesus, ele vem com a mesma ideia de eu vou ser o que você precisar. Então, quando se precisou de uma cura, Jesus era a cura. Quando se precisou de uma libertação, Jesus era a libertação. Ele fez as obras que os homens poderiam fazer, por isso mesmo que ele disse, olha, se você crer no meu nome, você vai fazer obras maiores do que eu fiz, porque ele veio mostrar que o nome de Jesus é um nome separado que faz o milagre acontecer. Certo? Para o cristão, o nome de Jesus tem um significado, né? A gente acredita que Cristo é o Filho de Deus, nós acreditamos que Cristo veio para nos resgatar, nós acreditamos que o nome de Cristo, ele é a expressão exata do esplendor de Deus, porque o nome de Jesus Cristo revela quem Deus é. O nome de Jesus, e Jesus como pessoa, ele veio revelar o que Deus queria fazer, ele veio revelar o plano que Deus queria, que era a salvação de todos. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos um Deus abrindo terra para engolir pessoas, vemos um Deus queimando todo mundo em Sodoma e Gomorra. Vemos um Deus condenando Caim a uma marca que todo mundo iria saber sobre ele. Nós olhamos e imaginamos um Deus totalmente carrasco. E não é esse ponto. A estrutura que Deus estava desenhando era devido ao pecado de Adão. Deus precisava tirar e fazer um povo, uma nação, e desse povo ele precisava tirar um casal para Jesus vir e redimir a todos, porque a Bíblia vai dizer que nesses 3 dias ele toma a chave da morte da mão de Satanás e vai pregar no lugar de condenação. Alguns vão falar que é inferno, mas a Bíblia trata como no lugar de condenação. Ele vai, nesses 3 dias, pregar no lugar de condenação para todos aqueles que crerem poderem ter salvação. Então, quando você olha o Velho Testamento, Deus não estava condenando ninguém, muito pelo contrário, ele estava preparando o caminho. Porque a pessoa que morreu antes de Jesus condenada teve uma oportunidade de redimir quando Jesus morreu. Então, quando você olha Judas se suicidando antes de Jesus ter sido crucificado, você logo, a primeira coisa que a gente imagina é que Judas foi condenado. Sim, mas por poucas horas, porque Jesus foi lá resgatar aqueles que estavam aprisionados. Então, todo mundo, se Judas tivesse morrido após a ressurreição, se suicidado após a ressurreição, ali ele entraria nas leis da graça, que ali o suicídio, ou tirar a vida, se torna e tem um peso diferente. Mas como ele se suicidou antes do próprio Jesus ter sido morto, Judas teve uma oportunidade, como todos aqueles, até a família de Corá, que foi engolida na terra, teve a oportunidade de redimir. Porque Jesus ele veio para salvar. O seu nome dizia isso.
Deus prometeu um Jesus Salvador, um Jesus, o Messias, né? Aquele que é esperado. Então, Jesus ele veio com uma oportunidade de salvação para todos nós. Isso que foi muito importante. Então, quando nós olhamos para o nome de Jesus e a sua origem, nós conseguimos ver que Deus já estava preparando o homem e o terreno para alguém extraordinário vir e cumprir a salvação que Deus já tinha desenhado ainda no jardim para Adão. Por isso que o Jesus, para muitos teólogos, é considerado e é chamado como o novo Adão, que ele veio corrigir o caminho do velho Adão, do Adão que pecou e condenou toda a sua geração. Então Jesus não pecou e abençoou toda a sua geração. Bem diferente do que Adão fez naquele momento. Certo? Alguma dúvida até agora? Que a gente falou alguns nomes hebraicos aí para vocês interagirem. Tem alguma pergunta? Não? Tudo tranquilo? Se tiver alguma pergunta, pessoal, só levantar a mão, abre o microfone. É importante que você não saia com dúvida, principalmente dos nomes, porque se você sai com dúvida, quando a gente chegar um pouco mais para frente, a gente se complica. Pode falar, Isa. Pastor, aquele nome Joshua, alguma coisa que você falou que eu não anotei. E como que se escreve? Joshua, que se escreve J-O-S-H-U-A, Amashia, H-A-M-A-S-H-I-A. Joshua Tá. Machia. Beleza? Maiara? Maiara? Acho que não. Alguém mais tem alguma dúvida? Maiara? Tem dúvida? Pode falar. Não, pastor, desculpa. Pode falar? Não, sem dúvidas, sem dúvidas. Tá. Então, por enquanto é isso, pessoal. Tem alguma dúvida? Oi, irmão José. Aciona o seu microfone. Aí. Oi, pastor, eu estou falando do irmão José que o meu está acabando a bateria. Sem problema. Então, a dúvida que eu tive, que eu assim, me perdi um pouco, foi na hora de Judas. Quando Jesus morre, ele desce até o inferno, né? Isso mesmo. Então, Judas teve a oportunidade da salvação? Teve a oportunidade da salvação, porque Judas morreu, ele se matou antes mesmo de Jesus morrer, né? Então ele se suicida antes mesmo, né? Muito porque interessante Judas essa parte, né? Porque Judas já tinha entregado Jesus há alguns dias, né? Judas já tinha recebido as moedas de prata, comprado um terreno, um campo, e quando ele foi lá devolver as moedas de prata, que ele percebeu que Jesus ia morrer, ele pegou 30 moedas de prata dele e foi lá levar. Ele não levou as mesmas 30 moedas de prata. Ele pegou as moedas de prata dele e foi lá levar. Mas, pastor,
deixa eu perguntar uma coisa. Nesse momento, você acredita que Judas, ele se arrependeu? Ele reconheceu que Jesus era o Salvador? Pela atitude que ele toma, de ir lá devolvê-la as moedas e falar que ele não queria aquilo, acredito que sim. Eu tenho entendimento que ele realmente se arrependeu. O problema talvez conhecer quem Jesus era, ele não conheceu. Ele não teve a oportunidade de conhecer. Por quê? Pedro faz a mesma coisa que Judas fez com Jesus. A mesma coisa. Eles não fizeram coisas diferentes. E se você notar... Espera só um minutinho. Eu vou remover, Mantânia, o celular daqui, porque está fazendo microfonia os dois celulares aí. Tá bom, então. Isso, agora sim. Então, Jesus, ele não conheceu, porque Pedro fez a mesma coisa. Pedro traiu e entregou Jesus da mesma forma. Pedro negou e não esteve junto. Porém, Pedro ainda conhecia Jesus, andou com Jesus, teve experiência com Jesus e sabia que Jesus podia dar um jeito naquilo, vamos dizer, dessa forma. Judas não, como ele não conhecia Jesus, ele entrou na perturbação da possessão, que ele já estava, porque a Bíblia vai dizer que naquele momento da mesa, Satanás toma a vida dele. Então Judas é possuído por demônios. Então Judas, quando ele se arrepende e vai entregar, aqueles demônios começam a atormentá-lo. E uma pessoa que não conhece Jesus, ao ponto de entender que ele pode salvar, para algumas situações, vê que isso é o final da linha, que não tem mais o que fazer. E foi o que Judas fez, né? Ele foi e se enforcou no campo que as 30 moedas deu para ele. Tá bom, então, pastor. Tirou minha dúvida. Amém. Obrigada. Amém. Então vamos lá, meus queridos. Jesus é o nome hebraico, como a gente viu. Hoje eu não fiz pausa, mas a gente geralmente vai fazer uma pausa, tá, meninas? Das 10 para as 9 até as 9 horas. Então hoje a gente vai direto aí até as 9h30. Jesus é uma origem hebraica, porque é bíblico o nome Jesus, e tem, sim, tudo que Jesus fez está no nome dele. Um judeu, ele vem com uma consciência bem exata daquilo que é seu nome, né? E essa ideia veio até os dias de hoje, né? Você tem muito misticismo em pró do nome da pessoa, porém a gente sabe que ele levou sobre si as nossas dores e maldições. Então o julgo que existia-se de um nome, hoje já não existe mais, porque o nome hoje é só um nome. Mas o nome antes de Cristo era um julgo, era uma determinação de um destino. Exemplo que nem nós demos ali de Bartimeu. Para o cristão, a gente tem ali textos que falam realmente o quão precioso é o nome de Cristo para a gente. Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 9 e verso de número 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, de seres do céu, de seres da terra e de seres debaixo da terra, e de toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus foi dado para glorificar o Pai. Então, no dia em que Jesus retornar, o dia que Jesus vier buscar a igreja, todo nome vai confessar que Jesus é o Senhor. Seja os anjos do céu,
seja nós na terra, ou seja, os demônios vão ter que confessar que Jesus é o Senhor. Então, você imagina aquela oração que nós fazemos para aceitar Jesus, muitas das vezes, que é confessar que Jesus é o nosso Salvador. Imagina todos os seres fazendo aquilo quando Jesus aparecer no céu. Porque o que hoje é motivo de chacota, o que hoje é motivo de perseguição, um dia vai se cumprir. E sobre todo ser vai se cumprir. Todos vão ter que confessar que Jesus é o Senhor. Porque Deus deu o nome dele para que todo aquele que nele crê confesse que ele é o Senhor. E quando ele aparecer nas nuvens, que é a segunda vinda, todo ser vai confessar que Jesus é o Senhor. E o nome dele está colocado sobre qualquer nome. Não existe nome que é mais temido no céu, na terra e debaixo da terra. Porque se sabe, se entende que ele tem poder. Repara quando Jesus chega na cidade de Caná e ele encontra o Gadareno, uma possessão de legiões de demônio. Então a gente está falando que uma legião, se tem 2.000 homens, e aquele homem estava cheio de legiões de demônio, então legiões já entende que pelo menos 2 eram. Então, no mínimo, aquele homem tinha 4.000 demônios dentro da vida dele. Dentro dele. Sendo que ele já vivia no cemitério, ele já não estava mais em família, não conseguia viver em comunidade. Tentaram amarrar com cordas, ele estourou. Tentaram prender com correntes e ele estourava. Ele se cortava, ele se colocava cinzas de mortos. Quando Jesus chega, a primeira coisa que os demônios falam é o nome. Eles falam: Jesus, não é chegada ainda a sua hora. O que os demônios estavam falando? Jesus, nós sabemos que somos condenados, mas não é chegada a hora de nos mandar para o abismo. Mas a primeira coisa que eles reconhecem é o nome. Porque o nome de Jesus está acima de todo nome. Todos vão confessar. Se até demônios acreditam, eu não sei como tem pessoas que não acreditam em Cristo. Então a gente tem essa consciência que o nome de Jesus faz milagres acontecerem. E para nós cristãos tem um significado muito grande. Porque a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que nós pedimos em nome de Jesus, crendo, vamos receber. A Bíblia vai dizer que demônios nós expulsamos no nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que quando orarmos aos doentes, unge com óleo em nome de Jesus. Nós batizamos em nome de Jesus. Então, tudo que nós fazemos dentro da nossa liturgia é Cristo. Por isso que não tem como vermos pessoas dentro da igreja que não entendem a Cristo, que não seguem a Cristo, mesmo dentro da igreja, que não querem parecer com Cristo, que não querem estar próximo de Cristo. Quando nós falamos que somos cristãos, nós estamos falando que a base do nosso entendimento é Cristo. E é impossível Cristo não estar em tudo. Por isso que em todos os nossos dogmas de culto, como eles: oração, louvor, ministração de oferta, palavra, independente da igreja, independente de onde, ela é voltada sim para Cristo, porque Cristo é o centro do Evangelho. Então isso é muito importante, porque nós vamos ter algumas matérias ao longo, e principalmente quando nós vamos falar de cristocentrismo,
aonde Cristo tem que ser o centro. Ele não consegue ficar de lateral em nenhum ambiente, em nenhuma vida. Às vezes as pessoas elas colocam Cristo de lateral e acreditam que o homem é o centro. Existiu, sim, alguns filósofos como Platão e Sócrates, que eram os mais conhecidos, e nós vamos estudar um pouco também de filosofia, que diziam que o homem é o centro. E intitularam essa ideologia como homocentrismo, que é o homem o centro de tudo. Então, o homem ele vive para se agradar. O homem ele come para se agradar, ele toma banho para se agradar, ele cultua para se agradar, ele estuda para se agradar. Platão ensinou muito isso, que a busca do conhecimento era para agradar uma mente humana. Então, o homem estava no centro das suas escolhas. E nós que somos cristãos, ou que se tornaremos, ou que vamos ser, precisamos entender que Cristo é o centro da nossa vida. Não existe vida longe de Cristo. Cristo é o centro. A história dele vai revelar quem nós somos e não quem ele é. Quem ele é já está escrito. É sobre esse espelho que é a vida de Cristo que vai revelar quem nós somos. Pessoal, tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida nesse material? Não? Então, perfeito. Assim nós encerramos nossa primeira aula, certo? Semana que vem nós vamos continuar sobre o nome de Jesus, o que nós conseguimos fazer e obter sobre esse nome, como que a Bíblia vê esse nome, e vamos dar entrada também ali no cristocentrismo, da sua ideia literária e espiritual. Certo? Qualquer dúvida, pessoal, podem encaminhar no grupo, lá na comunidade que nós criamos, para isso. Manda sua dúvida, ou me chame no particular, meu número também está lá. Qualquer dúvida também sobre a metodologia que nós vamos usar, os métodos de pagamento, está tudo lá no grupo, fique tranquilo, se precisar de alguma coisa, nos chame, que nós auxiliaremos. Certo, pessoal? Desde já, eu desejo uma boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre o lar de vocês. Amém? Deus abençoe, tenham uma ótima noite.